Vamos dar play nos clássicos vídeos de fim de ano nesse canal. O de hoje é simplesmente a lista dos piores livros que eu li em 2024. Oi, eu sou a Lana, esse é o Mais Livros que Amigos e hoje o vídeo pode conter polêmicas, tá bom? Vamos falar sobre os meus abandonos, minhas decepções, as minhas frustrações literárias e talvez piores livros desse ano. Tô gravando esse vídeo no dia 14 de dezembro, porque eu tô mesmo muito segura de que mais nenhum livro entrará para essa lista. É altamente improvável, já que eu só voltei a ler algo realmente anteontem, acho que era dia 11 ou 12 que foi. E os livros que eu tenho pra pegar agora dificilmente vão me frustrar a esse ponto. Até porque eu tô indo pra sair da ressaca, né? Então, vamos à minha lista de piores do ano. E já vou logo avisando, piores do ano não necessariamente quer dizer que o livro é ruim, que eu considerei ele ruim, qualquer coisa assim, quer dizer que, de alguma forma, ele me decepcionou. E vocês vão entender o que eu quero dizer com isso mais do que perfeitamente quando a lista começar aqui. Eu vou começar com o que me deixou frustrada ou decepcionada de alguma maneira, passando para o que eu considerei ruim mesmo, que eu não gostei, não me agradou, não tive nada de bom para falar sobre, que foi uma letra fraca mesmo e que não me entregou muita coisa. E por último, a minha maior frustração do ano. Por que isso, Lana? Porque a retenção do vídeo é importante e eu vou manter vocês aqui pelo maior tempo que for possível, entendeu? E por falar em métricas, já deixa aqui o teu gostei no vídeo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, isso é super importante, me ajuda demais, é de graça e eu fico cada vez mais feliz. Me ajudem aí a chegar na meta de 2.000 inscritos, ok? Bora começar então. Vamos começar então por essa parte de frustrações, ela pode ser polêmica, socorro Deus, não me cancelem, gosto é particular e esse é o meu. O seu pode ser diferente, tá tudo bem, a gente não precisa amar os mesmos livros, mas eu sei que tem bastante gente aqui que vai se identificar com o que eu vou falar, tá bom? Vamos lá então, que essa parte de frustrações, eu tenho os dois livros que me frustraram bastante aqui em edição física. Então, vamos começar pelo polêmico. Vem aí. O maravilhoso O Conde de Monte Cristo. Sim, Brasil. Me frustrei com esse livro. Me frustrei muito. Criei muitas expectativas, eu tinha muitas... Sabe quando tu tem muita propaganda da coisa e aquilo vai crescendo de uma maneira que parece que ele vai ser incrível, ele vai ser o melhor livro do ano. A minha expectativa é que ele estivesse na lista de melhores do ano. De tanto que eu ouvi bem falar dele. Então, quando eu não consegui achar ele toda essa maravilha, quando eu não consegui aproveitar essa leitura da maneira como eu queria, como eu não consegui me conectar com essa história, como eu achei que faltou um pouquinho ali pra eu gostar realmente dele, ele me frustrou. Não acho que seja um livro ruim, não acho que seja mal escrito, só que eu acho que ele é realmente um livro bem inflado. Eu entendo, eu já sei, eu já tive muitos argumentos no vídeo de resenha dele, falando que, primeiro, que eu não gostei porque eu não entendi, e não, de fato, não foi isso que aconteceu, eu entendi muito bem o livro, eu entendi muito bem a história e a mensagem dela. Eu só não consegui sentir todo esse apreço que todo mundo sente, sabe? Então, não, eu não tive essa sensação de frustração porque eu não entendi a história, tá? Não ofenda o meu intelecto, eu consegui entender. Aí eu também tive argumentos de que eu talvez não tenha gostado, talvez eu tenha me frustrado com o livro e fiquei achando que ele tinha furos no final dele, porque eu li metade do livro com base na minha força de vontade. E eu não acho que esse seja um argumento válido, eu acho que força de vontade e gosto são coisas completamente desconexas uma da outra. Realmente, eu acho que é demérito do autor não me deixar presa na história, não minha por não gostar. Entende? Enfim, foram vários argumentos que me vieram. Me disseram, ele é grande assim porque ele era publicado em formato de folhetim. Sim, eu sei que ele era publicado em formato de folhetim. Eu entendo isso, eu também entendo que o autor ganhava por linha, por isso eu não estou dizendo que ele seja mal escrito por conta disso, que ele seja ruim por causa disso. Eu entendo sim que ele tenha sido publicado em formato de folhetim e que quanto mais ele escrevesse, mais ele ganharia. Então, por isso, faz todo sentido o tamanho que ele tem. Só que a história não justificou pra mim, entendeu? Foi isso.
Eu continuo achando que ele é uma leitura válida pra quem quiser conhecer, pra quem quiser entender. Ele é usado como referência pra muitas outras histórias, pra muitos outros clássicos. Então vale a leitura, sim. Eu recomendo que, se tu quiser ter a tua própria experiência, ter a tua própria opinião, leia. Não é uma leitura curta, como vocês podem ver, são 1.301 páginas na edição da Martin Claret. Mas eu acho que se tu quiser conhecer, se tu quiser ter ali um contexto para outros livros que referenciam ele, acho que é válido, sim. Só que eu não acho que ele seja todo esse livro incrível que todo mundo vende. Eu não consegui ter essa mesma impressão. Então por isso ele foi um pouco frustrante, porque eu esperava muito depois de tanta propaganda, né? E foi muita propaganda. Gente, eu nunca vejo gente falando mal desse livro, e nem do próximo que eu vou falar. Parece que o povo tem um pouquinho de receio de falar mal de clássicos, né? Eu preciso dizer que não é que eu esteja falando mal, mas é a minha experiência com eles não foram boas. Então já vamos lá para a segunda polêmica. O Retrato de Dorian Gray. Eu tinha muita expectativa para esse livro também. Eu comecei a ler ele no final de 2022 e terminei ele ali por meados de fevereiro ou março de 2023. Também não foi uma leitura que eu consegui aproveitar. Também foi uma leitura que eu me esforcei para chegar no fim, que eu me esforcei para continuar lendo. Se eu tivesse ido só pelo meu desejo no momento, eu teria abandonado. Mas eu continuei, me esforcei para chegar no fim e não consegui achar ele tão maravilhoso. Eu entendi de novo a mensagem, eu entendi o livro. Eu não me frustrei com ele porque eu não compreendi. Eu compreendi sim, muito bem a história, eu compreendi a mensagem, acho que é uma mensagem muito válida, acho que ela é realmente muito relevante, ainda é nos dias de hoje. Gostei muito da tradução, porém, o que me deixou com a sensação de cansaço lendo esse livro são a quantidade de monólogos. Todo mundo que lê precisa admitir que são monólogos gigantescos e eles me davam sono. Eu não tenho como dizer que não. Então, ele me cansou. Foi um livro que me cansou muito, me deixou muito com a sensação de cansaço durante a leitura. Então, por isso, talvez eu não consegui aproveitar. Eu pretendo sim reler ele em algum momento. Não tenho planos para fazer isso logo, mas eu quero sim reler porque eu acho que talvez eu poderia também não estar lendo ele no momento certo. Tá lendo ele logo depois de sair de uma ressaca, que todo ano eu fico com uma ressaca ali em dezembro, início de janeiro, e aí eu consigo retomar meu ritmo lá mais ou menos pela segunda semana de janeiro. Esse ano foi um pouquinho mais rápido, tô feliz, voltei a ler antes do esperado, mas talvez ler ele logo em seguida, depois de sair de uma ressaca, talvez não tenha sido o melhor momento realmente. Talvez ele também tenha contribuído para que eu me sentisse tão cansada de ler e tão sem vontade. Então por isso eu pretendo sim reler, não farei isso logo, mas por enquanto sim, ele foi uma das minhas frustrações esse ano. Sejam legais nos comentários depois disso. Daí eu tenho alguns livros que eu li no Kindle. Logo em janeiro eu li Disque Tem para Titias, li ele em e-book também, e assim, não é que eu achei o livro ruim, só que pra mim não é o tipo de leitura que costuma me pegar muito, não é o tipo de leitura que eu costumo buscar e que eu tenho interesse. Eu acho que é uma comédia muito pastelão, muito, e eu preciso abraçar muita coisa e dizer, ok, é parte da proposta e vamos lá. Eu achei o enredo dele um pouco mirabolante demais, eu achei algumas explicações muito fracas, eu achei alguns encerramentos de ciclos ali, fracos, que eles não se sustentam realmente, e eu não tô dizendo que teria que ser alguma coisa super verídica, super crível e realista, não é isso, mas eu achei que foi fraco, foi corrido, faltou um pouquinho de embasamento para que aquele desfecho pudesse ser comprado, sabe? Então eu acho que tem que fechar o olho pra muita coisa e aceitar que essa é a proposta, é ser realmente uma comédia pastelão, é mesmo ser esdrúxula, é ser inacreditável, e é isso. Pra mim não é uma coisa que eu costumo gostar, que eu costumo procurar pra ler, então não pretendo ler outros livros da autora também, mas fica aí a minha indicação pra quem gosta desse tipo de livro. É uma super comédia mesmo, tem uma família que, apesar de todas as loucuras, é muito divertida, mas pra mim não rolou. Não curti mesmo, não deu. Outro que eu li em e-book também foi Uma Rua no Brooklyn, esse é o livro Pineapple Street, que estava concorrendo ao Goodreads Awards, e sinceramente não vejo por que ele estava concorrendo. Eu sei que é por voto popular, então provavelmente esse livro deve ter feito muito sucesso na gringa, então por isso ele foi indicado e recebeu bastante votos.
Mas eu realmente não vi nenhuma justificativa para ele concorrer a um prêmio. Eu acho que ele tem um enredo que é interessante, ele tem um conceito muito legal que me atrai muito, que é a fofoca da classe alta, essa coisa, essa ideia Gossip Girl, sabe, de elite nova-iorquina, e isso me atrai bastante. Eu gosto, é o tipo de leitura que eu faço pra dar uma desestressada, pra desligar das outras, pra não pensar muito. Mas, de novo, é um livro que ele é realista o tempo todo, e aí chega um momento que parece que tu anda e não chega em lugar nenhum. Pra mim não justificou, parece que o final dele foi um final corrido, foi um final sem muita justificativa. Muitas coisas ficaram sem explicação, muitas coisas ficaram em aberto. E aí a sensação que eu tive é que foi uma leitura quase perdida, porque eu li, e no fim das contas eu não cheguei a lugar nenhum, eu não tive nenhuma explicação. Foi um encerramento muito conto de fadas para uma família extremamente problemática. E é isso, não consegui, não comprei. De fato, eu tava com bastante expectativa para esse livro. A capa dele eu gostei muito, eu achei ela super diferente, bem interessante. Eu adorei a ideia do livro, a sinopse. E aí quando eu fui ler, foi bem decepcionante. Nem cheguei a falar em vídeo, porque realmente eu não tinha muito o que falar sobre ele, né? Aí eu tenho outro físico aqui que eu li também. Esse chama Um Mês Amigo, e esse também foi uma grande decepção no meu ano. Eu queria muito ler ele, quando eu vi a sinopse, quando eu vi a capa, eu pensei, caramba, que história incrível que deve ser. Eu pensei, deve ser um enredo super forte, com personagens muito bem construídas, muito bem elaboradas, e no fim eu não recebi nada do que eu tava esperando. Eu comecei a ler ele em e-book, porque eu recebi antecipado pela Companhia das Letras, depois eu recebi a edição física, e realmente foi muito triste, porque não deu. Não comprei a ideia, achei que a história tinha muito potencial, ela poderia ter sido muito mais do que ela foi, mas a maneira como a autora escolheu contar, a maneira como ela escolheu encerrar, eu acho que não foi legal. Eu não gostei, eu não vou nem passar a sinopse, porque não é um livro que eu recomendo mesmo. Eu particularmente não consegui gostar. Eu acho que a maneira como ela escolheu contar essa história, os desfechos que esse enredo teve, todo o caminho pra chegar no final, pra mim, ele foi fraco. Eu não gostei, realmente. Uma pena. Eu queria muito ter gostado, muito mesmo. E agora, meus amigos, agora vamos pra polêmica. A minha maior frustração do ano, e não é tipo assim, eu não acho, de nenhuma maneira eu acho esse livro ruim, de nenhuma maneira ele é fraco, eu tenho muitos elogios pra esse livro, muitos, só que eu esperava muita coisa dele. E aí, vem aí a polêmica. A maior decepção do meu ano foi Deus em Chamas. Sim, eu li ele, eu avaliei ele com 4 estrelas, mas todo dia eu penso se ele de repente não seria um 3,5, se ele é um 4, se eu tô avaliando só o livro isolado ou se eu tô levando em conta que ele é uma conclusão de série. Mas eu, por enquanto, tô mantendo ele com 4 estrelas e pode parecer estranho eu dizer que a minha maior decepção do ano, a minha maior frustração foi um livro que eu dei 4 estrelas, porque ele é um livro muito bom, ele tem uma história muito boa, ele tem personagens muito bons, ele tem um enredo que é sensacional, ele tem todo um contexto histórico e um conceito para contar essa história, um universo mágico muito bom. Eu gosto muito de muita coisa nesse livro, na verdade não nesse livro necessariamente, mas na história como um todo, na trilogia toda. Mas o livro em si, ele foi um pouquinho frustrante. Eu fiquei muito com um sentimento agridoce quando eu finalizei a leitura dele, porque eu esperava muito. Eu tinha muitas perguntas, eu tinha muitas coisas que eu queria ter visto serem respondidas e serem encerradas, ciclos que eu queria ter visto serem encerrados nesse livro. E como eu falei no vídeo de lidos do mês, talvez o que eu mais esperava nesse livro eram respostas e talvez isso foi o que eu menos percebi. Porque aqui a gente tem batalha, a gente tem guerra, a gente tem traições, a gente tem alianças, a gente tem muita coisa. Mas as respostas que eu tava esperando não vieram. E aí isso me frustra muito porque eu fico muito com a sensação de que a série foi concluída
só que faltou. E essa não é uma sensação legal pra gente ter com o livro. Porque eu adoro o livro, eu adoro, de verdade. Ele, como um livro isolado, eu acho que ele funciona muito bem. Só que como conclusão de série, ele falta. A sensação que eu tenho é que ele é muito mais um livro 2 do que um livro 3 da trilogia. Eu gosto muito mais de A República do Dragão, por exemplo, do que de Deus em Chamas. E isso é muito frustrante, porque Guerra da Papoula foi um livro muito bom. Aí A República do Dragão foi incrível. E a régua foi subindo. E aí, até mais ou menos isso aqui, essa quantidade de páginas aqui, o próprio livro me criou muitas expectativas pro que vinha na frente. E ele não me entregou. A história desse livro, ela vai construindo expectativas. E aí eu vou pensando, caraca, esse livro vai ser incrível. Nossa, o encerramento disso vai ser muito bom. Olha como a Rin tá. Meu Deus, isso daqui vai ser épico. A coisa vai crescendo, 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 crescendo. E aí quando chega no final, não é aquilo. Não me entrega tudo que promete, sabe? E por isso me frustra muito, por isso me frustrou demais. É muito triste pra mim estar colocando esse livro como a minha maior frustração desse ano, porque, caramba, eu esperei esse livro tanto. Eu desejei tanto esse livro. Eu tô desde fevereiro, gente, falando que eu queria ler esse livro, que eu queria esse encerramento, que eu precisava dessa conclusão. E aí quando chega, falta, sabe? Falta! É uma pena, eu sei. Muita gente aqui vai ficar tipo assim, tá, então por que ele trabalhou com 4 estrelas? Por conta de tudo isso. Eu acho que a história dele é muito boa. Eu acho que os personagens continuam coerentes, eles continuam muito bem construídos. Eu acho que ele tem uma narrativa própria que funciona muito bem, que me manteve interessada, que me manteve querendo saber mais. Ele continua me entregando muita ação, muitas coisas que eu gosto na leitura, muitas. Só que como uma conclusão de série, faltou um pouquinho. Na verdade faltou muita coisa. E cada vez que eu falo dele, eu fico pensando que eu devia diminuir a nota dele de 4 para 3,5. Mas sabe aquela sensação de, nossa, eu gosto tanto dessa história, eu gosto tanto dessa trilogia. É um sentimento de apego, de tipo assim, nossa, eu não posso avaliar com menos do que 4. Só que a vontade que dá é que avaliar com menos de 4, sabe? É isso. Mas é um apego, porque tipo assim, a história toda foi tão boa até aqui, é muito triste que nesse livro ela me frustre. E aí por isso eu fico na dúvida sempre entre manter em 4 e diminuir pra 3,5, manter em 4 e diminuir pra 3,5. É muito frustrante, é um sentimento realmente muito agridoce, porque eu fiquei muito feliz por concluir. Eu fiquei ainda com muitas perguntas no final desse livro. Eu achei que alguns desfechos, alguns encerramentos de ciclos de alguns personagens secundários foi fraco, foi rápido demais, foi quase preguiçoso, sabe? E eu queria ter visto muita coisa, queria ter visto muito mais. Eu acho que muita coisa foi inserida no segundo e nos fez questionar tanto. E aí quando chega no terceiro, é tanta coisa pra encerrar que parece que a sensação é que precisaria de um quarto livro. Mas aí já tinha sido prometido que a conclusão seria um terceiro, sabe? A sensação é essa. Essas foram as frustrações do meu ano. Eu sei, ninguém esperava por esse último. Que plot twist, meus amigos. Que plot twist. Então é isso, minha gente. Essa foi a minha lista de frustrações, de decepções desse ano. Fico muito feliz em dizer que, ainda bem, por mais que tenham livros nessa lista que foram muito impactantes, eram livros que eu tinha muitas expectativas, eu ainda fico muito feliz em dizer que a lista desse ano foi curta. Eu tive muito mais leituras incríveis do que leituras decepcionantes ou frustrantes ou ruins de alguma maneira. Com certeza eu adicionei muito mais livros à lista de favoritos do que de decepções desse ano. Por isso, eu decidi separar as duas listas, porque com certeza o vídeo de melhores do ano será enorme. Inclusive, para não perder ele, já se inscreve no canal, ativa o sininho, ele vai sair em algum momento da semana que vem, prometo. E se você quiser saber quais livros estarão nessa lista antes mesmo de sair aqui no YouTube, é só se tornar um apoiador do canal lá no Catarse. Tu pode apoiar a partir de R$5, mas a partir de 10 tu começa a ter muitos benefícios incríveis. E isso inclui a participação no clube, de kit de boas-vindas, xícara, marcadores, acesso antecipado aos conteúdos, enfim, muita coisa boa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras e tchau! Olha só,
No ano passado eu gravei o vídeo de melhores e piores do ano junto. E ainda tem muito livro maravilhoso ali naquela lista que vale a pena vocês conhecerem. Tá aqui do lado, clica e continua aqui comigo. A gente se vê lá. Tchauzinho!